vai ver o assunto de círculo de atrito, método do círculo de atrito. Eu, em vez de baixar minha aula, baixei a apresentação de um grupo. Deixa eu pular aqui essa parte. Pronto. Então, a gente vai ver hoje o assunto de método do círculo de atrito, que se baseia em uma análise gráfica, mas pressupõe a superfície de ruptura circular, certo? É um método também que considera, como vocês estão vendo, a superfície de ruptura circular e o talude finito. E é aplicado para os casos em que você tem resistência por atrito e também coesão no solo, né? Porque o método anterior que a gente viu, ele só era usado para os casos em que só existia coesão. E aí o ângulo de atrito era considerado zero porque era uma argila saturada, em condição não drenada, né? Aí considerava-se a resistência não drenada dela, quando a argila é saturada. E aí ficava a favor da segurança, né? Já que no método do círculo de atrito é necessário porque a maior parte dos casos você tem tanto ângulo de atrito, né? Como você também tem a coesão na resistência do solo. Então, vocês vão usar esse método aqui para esses casos. Aqui tá fazendo um esquema, tá mostrando um esquema em que você observa, ó, a massa instável, né? Que vai se mover para o deslizamento. A gente considera a força-peso dela, que é o que causa, né, o movimento de deslizamento, é a ação, né, instabilizadora. E aí, a superfície que se desenvolve para gerar esse deslizamento, ela surge nela, né, entre as partículas, a resistência ao cisalhamento começa a agir. E essa resistência, como a gente conhece, ela advém, né, da coesão e do atrito que existe entre as partículas, certo? E aí, para os solos em que a gente observa que tem tanto coesão como atrito, então vai surgir, ó, uma resistência como sendo a resultante da coesão desenvolvida. Essa resultante da coesão aqui seria a coesão que a gente tem em cada contato, né? Em toda essa superfície aí a gente multiplica essa coesão pela área superficial aqui. E aí essa força da coesão, ela tangencia, né, essa superfície, essa área, né, que a gente tem aqui. Essa área, ela, como a gente já falou nas outras aulas, ela é calculada como sendo o comprimento, né, desse arco aqui, vezes a unidade, porque a gente considera uma unidade de comprimento, né, de extensão do talude. E aí, a gente faz a consideração para esse caso. Depois da análise, a gente é só multiplicar pela extensão, mas de qualquer forma, a gente considera o fator de segurança, a gente calcula de toda forma o fator de segurança para essa unidade, ela é válida para todas, né, para todo o restante do talude, porque é o mesmo solo. Então, a gente considera que essa coesão que está distribuída aqui, né, em toda essa superfície de área, que separa a massa móvel da massa imóvel, que essa massa imóvel é a massa estável, né, que ela não vai se movimentar. E aí, essa superfície, a gente faz com que essa tensão, né, de resistência, que é a coesão, se transforme numa força tangencial, né, a essa superfície, numa força resultante, porque a gente quer avaliar a segurança desse talude em função das forças mobilizadoras, que é o peso da massa móvel,
em relação às forças resistentes. Então, eu tenho que transformar tudo que é tensão em uma resultante, uma força resultante para poder aplicar nas equações de equilíbrio, né, estático. Além dessa força de coesão que aparece, eu também vou ter a força de atrito, né? Aí a força de atrito que vai surgir aqui também tangenciando, ela vai depender da força normal, né? A gente já sabe disso. A força de atrito, ela depende do ângulo de atrito, do coeficiente de atrito e da normal, né? Ela é diretamente proporcional tanto ao coeficiente de atrito como a normal. Então, a gente vai precisar da normal aqui e depois transformar ela na força de atrito, tá certo? E aí, eu vou explicar aqui para vocês a metodologia. A gente vai precisar de uma origem também, né? Porque, como a gente sabe, essa origem é necessária, como sendo o centro do círculo, né? Que gera o círculo todinho, né? A origem de um círculo que vai interceptar o talude e formar essa superfície aqui de ruptura. A gente consegue encontrar esse círculo tanto com essa origem, que é o centro do círculo, como também a gente vai precisar aqui descobrir essa extensão aqui da crista do talude que a gente vai considerar para poder saber o limite, né, do raio do círculo. Eu tenho a origem aqui, eu tenho que identificar onde ela vai parar, né? A linha vai parar daqui da origem até um determinado ponto B do talude. Quanto maior esse raio, né, mais distante o ponto B vai estar. Então, eu preciso saber onde o ponto B está para definir o raio, tá bom? Então, além desse raio aqui do círculo que gera a superfície de ruptura, eu também vou ter um círculo menor aqui, que é o que eu vou usar para aplicar o método do círculo de atrito. Então, ele vai formar um círculo aqui menor, em que ele vai ter um raio, né? Um raio menor também desse círculo, que é chamado círculo de atrito. Aí, eu vou ter aqui o raio, né? A distância da origem até a atuação dessas forças. Essas forças estão tangenciando aqui, né? A superfície de ruptura. Então, essa distância A, ela é equivalente ao raio do círculo maior, né? Aí, olha só o que acontece. Eu vou ter aqui a relação entre as forças atuantes, né? A força mobilizadora, que é a força peso do talude da massa móvel. Eu tenho a coesão, que é tangente à superfície do círculo. E eu tenho a força de atrito aqui, a força que gera o atrito, que ela é perpendicular à coesão aqui ainda. Aí eu vou ter esse triângulo aqui de forças, que equivale ao equilíbrio, né, de forças, que eu vou usar para resolver o método. Fica aqui. Aí, eu vou verificar aqui, ó, que, por exemplo, considerando a linha de força de F, a linha de força como estando aqui, ó, tocando aqui o ponto do círculo de atrito, da origem, eu vou formar um ângulo φ com a extremidade aqui, ó, a parte externa, né? Ele vai tangenciar a parte externa do círculo de atrito. Então, tenho aqui o círculo de atrito, aí eu vou pegar a origem do círculo de atrito, o centro do círculo de atrito, ela vai estar ligada à força, ó, a linha de força da força de atrito, e aí, para poder eu saber o raio desse círculo de atrito, eu vou precisar do ângulo de atrito. Então, esse ângulo de atrito aqui, que vai desde a linha da força F até, ó, a extremidade aqui externa do círculo de atrito. Aí vai formar um ângulo φ, certo? Então, assim eu monto aqui o meu esquema. Então, para o equilíbrio de forças, né, eu especifiquei aqui, ó, o peso da cunha, C, a coesão, que vai se transformar em força C maiúscula.
a força F maiúscula, né, que vem do atrito que é gerado. Aí o método do círculo de atrito, então, vai usar a equação da resistência completa, né, porque tanto tem coesão como tem atrito. A propressão para este método, então, tem que ser considerada zero, porque eu estou usando as definições de tensão efetiva e parâmetros efetivos também. Aí aqui, ó, vocês têm a imagem, né, com toda a construção do método. O arco AC, esse arco aqui, AC, né, esse arco do círculo, ele tem uma corda AC também, ó. O arco AC circular de tentativa que passa através do pé do talude, ó, ele está usando a metodologia em que ele passa pelo pé do talude, aqui em A. E O é o centro do círculo. Considerando o comprimento unitário perpendicular do talude, como eu falei, obtemos o peso da cunha do solo, ABC, W, que é a área ABC vezes o peso específico do solo. Aí CD, como é que é calculado, né? A força resultante CD, que tangencia a superfície de ruptura. Ela é a coesão, a tensão de coesão efetiva desenvolvida, vezes a área AC, né? Ele considera aqui esse comprimento AC do arco vezes a unidade. Né? E aí eu tenho que a resultante CD vai ser igual a tensão CD vezes o comprimento do arco AC. Daí, ele encontra aqui o A, que é a relação, né? Que ele isola aqui o A, que ele faz uma relação. Esse A aqui é a relação entre o arco e a corda AC. Aí ele faz a relação de A como sendo o arco AC sobre a corda AC, né, a linha, vezes o raio. E aí esse CD, que é a coesão resultante, né, em força, atua em uma direção paralela à corda AC e a uma distância A partir do centro do círculo O. Porque eu vou precisar encontrar o braço, né? Aí ele diz que essa força CD atua em toda essa corda, é como se ele atuasse nessa corda. E aí, ó, ele atuando nessa corda, ele estaria a uma distância A aqui da origem do círculo. Deixa eu dar um zoom aqui nessa figura. Aí tá aqui, ó, a força CD tá aqui. Aí a origem tá aqui. Aí eu preciso dessa distância, desse braço, para poder calcular o momento, né, que a força CD gera em relação à origem, porque o equilíbrio de forças todo é feito, né, em relação a essa origem, quando eu vou fazer o dos momentos. Então, eu preciso desse braço A aqui. O braço A aqui, ó, que ele considera, ele usa aqui essa relação, né, e você observa também o ângulo φ, que é o ângulo de inclinação aqui da força F, ó, em relação à origem. Tem a origem, você tem a linha F, aí você tem aqui a inclinação dos dois. Então, o φ, ele faz com que ele cria esse círculo de atrito, né? Por isso que a gente chama ele de círculo de atrito, porque é o φ que gera. O φ gera essa distorção aqui, né, de F, que faz com que, ó, haja esse raio aqui. Aí, para calcular essa dimensão aqui, eu uso R seno de φ. Aí, como a gente já usava antes, o θ, né, é o ângulo formado entre as duas linhas aqui que ligam a origem
as pontas da superfície de ruptura. Aí beta a inclinação do talude e alfa a inclinação da corda, né? Que a gente já sabia disso. E H a altura do talude. E aí F, né? F é a resultante das forças de atrito e normal que atuam ao longo da superfície de deslizamento. Para o equilíbrio, a linha de ação de F passará através do ponto de interseção da linha de ação de W e CD. Então, ele tem que interceptar, né, o encontro de W com CD para poder eu fazer o equilíbrio de forças aqui, né? E quem é F é a resultante que eu consigo entre a normal e a força de atrito, né? Eu tenho a normal, que é perpendicular à força de atrito, elas vão gerar uma resultante. Aí essa resultante é o F. Agora, se admitirmos que todo o atrito esteja mobilizado, a linha de ação F formará um ângulo de atrito com a normal ao arco, e assim será tangente a um círculo com o centro em O e com A raio R sendo de filinha. Então, o círculo de atrito que a gente desenha, que a gente representa, como você conseguiu, né, inclinar todo o ângulo φ, então você está conseguindo aqui esse círculo, que é gerado pela inclinação φ completa, então você está conseguindo mobilizar toda a resistência por atrito. Já CD, a magnitude dele é determinada pelo polígono de força. Assim, a coesão desenvolvida é por unidade de área, pode ser encontrada como sendo CD igual a resultante CD, né, dividido por AC, que é o comprimento da corda. Como eu disse, né, a restante CD vai ser CD' vezes a área, que é AC vezes 1. A determinação da magnitude de CD', descrita anteriormente, é baseada em uma superfície de deslizamento obtida através de tentativas. Várias tentativas podem ser realizadas para obter a superfície mais crítica. Dessa forma, pode-se representar a coesão máxima desenvolvida como sendo. Então, eles encontraram essa relação a partir das tentativas, em que a coesão desenvolvida ela é igual a γh vezes uma função de alfa, beta, teta e φ. E aí, para o equilíbrio crítico, você tem que ter a seguinte condição aqui. O fator de segurança em relação só à coesão, ele tem que ser igual ao fator de segurança só em relação ao ângulo de atrito, e tem que ser igual ao fator de segurança da tensão de cisalhamento completa, né? Que é aquela função de resistência, tal igual a C mais sigma tangente de φ. Então, quando eu faço o fator de segurança só para coesão, que seria o quê? Coesão, resistência de coesão sobre a coesão desenvolvida. Aí vai dar um fator de segurança. Se você fizer, né, o cálculo do fator de segurança só para o ângulo de atrito, também tem que ser igual, tem que dar igual. E o fator de segurança para a equação completa da tensão de cisalhamento também tem que ser igual. E aí, a superfície de ruptura crítica, né, ela vai estar na situação em que os três são iguais a 1 ao mesmo tempo. Daí a gente consegue encontrar que nessa situação aqui, quando a gente condiciona, né, essa situação de todos os fatores de segurança serem 1, a gente pode substituir, então, na equação principal e aí encontra que a altura do talude vai ser a crítica
e que a coesão desenvolvida vai ser a coesão real, né? A coesão de resistência do solo. Ele vai usar toda a coesão disponível. Dessa forma, quando a gente reescreve isso, a gente vai encontrar o que ele denominou como M, né? E que se chama número de estabilidade, né? Que ele faz a mesma coisa para os outros métodos, só que o M de cada método é obtido de forma diferente, né? Por isso tem ábacos para cada método em relação ao número de estabilidade. Aí, esse número de estabilidade é a própria função alfa, beta, teta e φ, que é igual a C' sobre gama H crítico. Como foi que ele achou isso? Ele fez vários cálculos lá, considerando várias situações, e aí construiu o ábaco para facilitar a análise, certo? Então, a gente usa o ábaco, encontra M, substitui, né? E aí acha o valor da coesão em relação à altura crítica e o gama. Eu tô dando aqui uma geral, né? Explicação teórica, mas a gente vai mostrar um exemplo. Os valores de M para vários valores correspondentes do ângulo de atrito e o ângulo de declive são dados pelo ábaco de Taylor. Esses valores podem ser usados para determinar o fator de segurança de um talude homogêneo. Aí a gente tem aqui o ábaco. O ábaco relaciona o ângulo de atrito com o ângulo de inclinação do talude, que está aqui em cada linha do ábaco, e o número M. Então, no método, a primeira coisa que a gente faz é determinar essas variáveis, né, que são específicas de um problema. A gente já vai saber, a gente sabe qual é a coesão de resistência do solo, qual é o ângulo de atrito do solo, né, através de ensaios, que vocês estudaram na unidade 2, né, triaxial ou cisalhamento direto, ou fazer uma sondagem e usar as correlações empíricas que os engenheiros desenvolveram, né, que não é algo muito preciso, mas para não precisar fazer os ensaios, eles fazem a sondagem, que é mais fácil conseguir fazer, aí SPT ou a CPT, e relaciona, né, com selinho e filinha. Aí pode ser, mas o certo é fazer o ensaio triaxial mesmo, ou cisalhamento direto, né? Ele vai ter que ter também um peso específico, então vai ter que fazer um ensaio para obter o peso específico. O ângulo de inclinação do talude já vai saber, a altura do talude também já vai saber. Então, tudo isso aqui tem que ser dado. Aí, a gente vai atribuir valores para o FID. A gente sabe o FI, linha. Então, a gente vai variar em relação a esse FID. Por exemplo, se FID for 30 graus, a gente vai atribuir valores. Então, em torno de 30, a gente pode atribuir, eu disse 30, né? 25, depois 27, depois 30, 32. Então, eu vou atribuir valores de ângulo de atrito desenvolvido, né? Até no máximo valor de 30. Porque mais do que o que ele tem de resistência disponível, ele não vai poder oferecer, né? Então, se ele for 30, eu vou variar até chegar no 30. Então, eu vou atribuir valores de ângulo de atrito. Como tá aqui dizendo, né? O ângulo de atrito desenvolvido tem que ser menor ou igual ao ângulo de atrito disponível, que é da resistência do solo. Não tem como eu desenvolver um atrito de 32 se ele só vai até 30, né? Quando ele por exemplo, se você está solicitando aqui o talude, né? Aí o peso do talude está solicitando a superfície de ruptura. Aí ele tem coesão e tem atrito. O que vai acontecer? Digamos, aqui nesse método, ele faz um método iterativo aqui, e ele vai fazendo considerações até achar o momento em que o fator de segurança é igual. Dos dois tem que ser igual. Aí, por exemplo, vamos dizer que na prática, vamos imaginar que a solicitação lá do peso do talude está provocando, né, uma tensão de cisalhamento lá na superfície de ruptura, que ainda é menor do que a máxima resistência dela. Então, ela não vai desenvolver o ângulo de atrito total. Digamos que ela desenvolveu só uma parcela de 25 dos 30 que tem disponível.
Quando ela atingiu o máximo, digamos, começou a chover, ou eu construí algo em cima do talude, aumentou o peso, né? Porque choveu, aí aumentou o peso lá do solo. Ou então, a construir algo em cima do talude, aumentou o peso lá do talude, né? O W aumentou. Aí, eu aumentei essa solicitação, aí eu atingi o máximo do ângulo de atrito. Ele foi para 30, né? Quando ele chegar no 30, o talude ainda vai resistir porque ele tem coesão também. Se ele não tivesse coesão e ele chegar na resistência 30, ele desliza. Mas se ele tem coesão, então ele vai resistir mais um pouco. Aí ele, digamos que ele vai agora solicitar a coesão. A coesão, a resistência é de 15. Aí ele vai solicitar coesão 5, 10, até chegar nos 15. Só que aqui, né, eu estou explicando assim para vocês porque dependendo, né, da solicitação, da tensão de cisalhamento atuante, você vai mobilizar, né, desenvolver uma parcela do atrito e uma parcela da coesão, certo? Eu dei uma situação hipotética e explicando para vocês que tipo, ele vai solicitar uma parcela do atrito, uma parcela da coesão ao mesmo tempo, né? Não é quando ele alcança a do atrito que ele vai começar a dar coesão, como eu falei, assim, né, de forma imaginária, não. Aqui nesse método, ele considera que para o fator de segurança que você calcula, ele tem que ser o mesmo para os dois. Então, por exemplo, se você fizer o cálculo só para o atrito, então, se você alcança um fator de segurança 2, digamos que seja 2, então ele está usando a metade do ângulo de atrito e a metade da coesão, entendeu? Ao mesmo tempo. Então, se a coesão for de 15, ele está usando 7,5. Se o atrito for de 30, ele está usando a metade. Não é a metade de 30, porque a gente faz um cálculo como sendo tangente de φ, né? Tangente de φ resistente sobre tangente de φ atuante. Aí vai ser tangente de 30 sobre tangente de um ângulo, tem que dar 2. Né? Aí eu descubro qual é o ângulo de atrito que está sendo desenvolvido, né? Que está sendo mobilizado. Então, o fator de segurança, né, que foi gerado pela mobilização da resistência, ele é o mesmo para coesão, para ângulo de atrito e para tensão de cisalhante total, né? E aí, com isso nos explica, né, nos condiciona a entender de que eles dois são mobilizados em parcelas proporcionais, né, ao fator de segurança, que é igual para eles, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente não tem como dar valores ao mesmo tempo para φ e para C, porque, como eu falei, não é baseado somente no ângulo de atrito e somente na coesão. Ele também se baseia no ábaco, porque ele depende também do peso específico, do beta e do H. Porque o fator de segurança, ele depende do ângulo de atrito de resistência, da coesão de resistência, mas ele também depende do quê? Da força mobilizadora. Quem é que mobiliza a ruptura? É o peso do talude. Então, tem que entrar H, que é a altura, que vai ser usado para calcular o peso, que tem relação com beta, que é a quantidade do talude, né? Que depende da inclinação dele. A quantidade de peso que vai ser calculada depende de beta, que depende do peso específico também. Além do que beta também influencia com relação à inclinação dele, porque quanto mais inclinado for o talude, né, mais eu solicito também a resistência ao cisalhamento. Então, eu preciso tanto dos parâmetros de resistência como desses fatores aqui que vão influenciar o fator de segurança, tá certo? Então, o método, ele é feito da seguinte forma, ele começa com ângulo de atrito. Como eu não sei, eu não tenho como especificar um fator de segurança, eu vou sugerir que, por exemplo, ele está mobilizando, sei lá, metade, vamos dizer assim. Aí, se for um ângulo de atrito de 30, aí eu tenho que calcular tangente de 30, a resistência, sobre o tangente do desenvolvido. Aí eu acho quanto que vai ser o atrito, certo?
Mas aqui a gente vai sugerir valor para FI para depois achar o fator de segurança. Então, assim, aí vamos lá. Se for 30, eu sugiro 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, eu vou começar com 20, por exemplo. Eu posso começar com 25. Se eu for de 25 a 30 e não achar o fator de segurança mínimo, eu tenho que baixar depois, certo? Então, não importa, não existe um valor exato que você tem que começar a propor, não. Você dá um valor aí, é 30, eu vou dar um valor mais abaixo, uns 20, uns 22, né? Mais distante para poder eu chegar mais perto. Se eu botar 28, aí lá vai, 28, 29, 29,5. Aí, tipo, a probabilidade de eu acertar vai ser mais difícil, né? De o valor estar entre 28 e 30. A probabilidade vai ser menor. Então, é melhor me distanciar mais, porque aí eu aumento a probabilidade de acertar um valor. Se eu não acertar, eu vou ter que aumentar depois os valores até achar. Então, eu vou sugerir valor aqui, por exemplo, 20. Aí, eu venho aqui na etapa 3 e calculo tangente do ângulo de atrito do solo, que não muda, né? Sobre o que eu sugeri. A primeira opção que eu sugeri, 1. Tangente de φ1. Aí, calculo, certo? O fator de segurança. Aí, vamos para o próximo passo. O próximo passo é determinar o valor M pelo ábaco, tá certo? Então, eu vou lá no ábaco, volto lá no ábaco. Aqui. Aí, por exemplo, o ângulo do talude é 70. Aí, eu venho aqui. Ângulo de atrito é 30. Não tem, né? Vamos pôr 20, então. Tem que usar outro ábaco que tem, por exemplo. Porque, normalmente, o ângulo de atrito tá entre esses valores aqui. Aí, eu não quis nem botar do 30. Aí, vamos dizer que foi 20. Se foi 20, eu rebato aqui no 70. Aí, acho que é M. Não é um número aqui divisível por 10 aqui em cima ou por 5. O valor do ângulo de atrito é 27, que eu sugeri. Então, eu tenho que fazer uma interpolação aqui do ábaco. Entre 25 e 30 aqui. Não, peraí. Eu disse 27 o ângulo de atrito, né? Não tem. É 27 o ângulo do talude. 25 a 30. Aí eu boto aqui, interpolo, né? Eu vou criar linhas aqui dentro, com distâncias equivalentes, né? Aos aumentos para poder eu achar o 27. Acho o 27 aqui. Com 20. 27 com 20. Aí eu rebato no M, entendeu? Então, você vai... Quando você não tiver o valor do beta, você interpola. Aí, acho o M. Com o M, você aplica na fórmula do M, que é essa daqui. Você vai ter o M, tem o gama, tem o C do solo, né? Podemos substituir. Tem o H do solo, tem o C do solo. Aqui é para achar o C. Você tem o H do talude, tem o gama do solo do talude, acha o C. Aí, quando você achar esse C, é como se fosse o C desenvolvido, certo? Aí, você vem aqui, ó. Que é a fórmula que eu disse agora, né? Acha o C. Você tem o M, acabou de achar o M, tem o gama, tem o H, acha o CD, que é o coesão desenvolvido. Aí, daí, o que você vai fazer? Vai calcular o fator de segurança da coesão. Quando você terminar, você vai ter o fator de segurança para ângulo de atrito e você vai ter o fator de segurança para coesão. Aí, você vai fazer um gráfico, tá? Deixa eu ver se aqui nessa... Pronto, tá aqui o gráfico. Você vai fazer um gráfico de fator de ângulo de atrito em função do fator de coesão. Aí vai aplicando os valores que você obteve. Para o primeiro ponto, para o segundo, para o terceiro, cada ponto você vai colocar aqui. Quando terminar de colocar os pontos, você liga os pontos e forma uma curva. Daí você vai traçar uma reta de inclinação de 45 graus até tocar essa curva. Quando ela tocar a curva, você vai encontrar o fator de segurança
para coesão igual o fator de segurança para o atrito. Esse vai ser o fator de segurança da superfície que você imaginou como sendo a superfície de ruptura do talude, tá? Deixa só eu aqui. Pronto. Cada ponto desse você obteve com as sugestões, né, que você deu do ângulo de atrito. Então, aqui ele mostrou 4 pontos, por exemplo. Então, ele deu 4 valores para o ângulo de atrito. Então, vamos dizer que fosse 30. Aí, ele deu o valor de φ 22, 26, 28 e 30. Deu 4 valores. Para cada um desses 4 valores, ele obteve fator de segurança para cada um, para o atrito, os M para cada um e o CD para cada um, certo? Depois do CD para cada um, achou o fator de segurança em relação à coesão para cada um. Terminou, ele achou um fator de segurança diferente. Cada valor desse 1, 2, 3, 4, para cada valor que ele sugeriu de φ, ele achou valores de coesão para cada um. E ele achou fator de segurança para cada φ e, correspondentemente, um fator de segurança para coesão. Só que ele achou valores diferentes para o fator de segurança, certo? Porque foi tudo aqui valores que ele foi chutando, né? Mas no final, ele vai conseguir, porque no final, por exemplo, aqui, ó, ele sugeriu uma coesão, ele sugeriu um ângulo de atrito, por exemplo, 28, aí achou uma coesão menor. Desenvolveu uma coesão menor. Ele está dizendo que desenvolveu muito atrito, então ele vai para o fator de segurança daquela superfície de ruptura, é como se a coesão desenvolvida fosse bem menor. Aí depois ele sugeriu um valor de ângulo de atrito de 26. Aí ele achou uma coesão aqui desenvolvida, né, menor em proporção. Aí ele achou um fator de segurança menor para coesão e um pouquinho maior aqui para o atrito. Aí ele pegou, não, vou sugerir agora um valor bem menor, 24 para φ. Aí ele já, como ele está dizendo que está mobilizando menos atrito, aí então ele vai achar uma coesão desenvolvida maior, mobilizada maior. Aí quando ele disser aqui, ó, que mobilizou só 20 de atrito, aí ele vai mobilizar muita coesão para poder alcançar um fator de segurança equivalente, né, a que a superfície de ruptura realmente possui. Só que na realidade o que acontece é que o que ele mobiliza de atrito é proporcional ao fator de segurança da superfície de ruptura e ao mesmo tempo a coesão desenvolvida mobilizada também é proporcional a esse mesmo fator de segurança, porque o fator de segurança dos dois são iguais. Então, na realidade, para aquela superfície de ruptura, eu vou ter, que o fator de segurança vai ser esse aqui, ó. Aí, como eu encontrei uma curva que relaciona o quanto está sendo mobilizado de atrito em relação ao que está sendo mobilizado de coesão, eu consigo encontrar, né, o momento em que o fator de segurança dos dois é igual, aí ele vai ser o fator de segurança da superfície, realmente, entendeu? Então, ele conseguiu fazer esse método dessa forma. Aí aqui mais na frente, eu mostro a metodologia que foi desenvolvida em 2002 por Michalowski. Ele já é uma metodologia mais recente, mais avançada em relação à do círculo de atrito. E aí o que ele faz? Ele fez uma análise de estabilidade em taludes simples, usando a abordagem cinemática de análise limite. E aplicou o mecanismo de colapso rotacional rígido. Aí a superfície de ruptura no solo que ele adotou é um arco de espiral logarítmica, né? A gente estava considerando como se ela fosse circular. Aí Michalowski ele já avançou e considerou que ela seria uma espiral logarítmica. Aí aqui está a metodologia que ele usou, ó, considerando que a superfície de ruptura é essa espiral logarítmica. Considerou que havia um colapso rotacional aqui em relação à origem. Então, ele considerou aqui, ó, as velocidades
em relação ao ângulo de atrito, né, a direção delas. Aí ele encontrou esses ábacos aqui, que relacionam o fator de segurança com o ângulo de atrito, e aqui do outro lado o fator de a coesão, né, com o ângulo de atrito também. Aí ele fez isso para várias situações de beta. Você tem aqui de beta de 15 a 90 e aqui de 15 a 90 também. Considerando, por exemplo, aqui de 0 a 0,5, a relação do selinho com filinha, de 0,5 aqui agora para 3, né? E obter vários gráficos. É isso. E aqui é um exemplo, tá? Assim, esses exemplos aqui que eu coloquei, eles são a mesma coisa lá dos exercícios que vocês têm na lista. É o mesmo procedimento, não tem o que mudar não, entendeu? Então, por exemplo, dá aqui ó, a inclinação talude de 45, dá o peso específico do solo 18,9, dá o ângulo de atrito de 20, dá a coesão de 24. Aí ele quer saber a altura crítica do talude. Então, nesse caso aqui, quando ele diz eu quero a altura crítica do talude, ele está se referindo ao momento em que o fator de segurança é 1. Ele quer saber qual é a altura crítica, a máxima, né, para que ocorra o deslizamento. Então, no máximo, eu tenho que atingir essa altura aqui para poder haver o escorregamento. Então, desse valor para baixo, eu posso construir esse talude. Só que eu tô só dando aqui explicação, né, do que significa altura crítica. Mas na realidade, na prática da engenharia, a gente não trabalha com 1, né? A gente trabalha no mínimo com 1,5. Aí é isso. Aqui o que ele tá fazendo, ele tá pedindo fator de segurança em relação à altura crítica, né? Então ele quer saber pro fator de segurança 1. Ele dá o fator de segurança e pede a altura crítica. E se a altura do talude for de 10, qual é o fator de segurança em relação à resistência? Então, nessa letra B aqui já é o oposto. Então, no máximo que pode se perguntar é isso daí. Aí faz o procedimento todinho. Nesse caso agora você está indo de trás para frente. Ele está dando o fator... Você condiciona que tem que ser 1. E aí acha a altura crítica. Então, por exemplo... você monta a tabelinha do fator de segurança em relação ao φ e o C desenvolvidos, constrói do mesmo jeito, né? Só que você quer saber para o fator de segurança 1. Aí você diz que é 1 para os dois, e aí descobre qual que tem que ser o M, pelo ábaco. Porque sabendo qual que tem que ser o M, você descobre depois qual que tem que ser o H. O outro exemplo. Cadê? Mesma coisa. É a mesma questão. É a mesma questão, parece. Peraí. Ele repetiu. É porque ele pede para fazer pelo círculo de atrito e depois por Michelowski, né? Ó. Ele usou o mesmo exemplo para usar os dois métodos. Porque a diferença dos dois métodos é só a mudança do ábaco, certo? É só você vai usar outro ábaco para poder relacionar o ângulo de atrito com a coesão.